Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a aula de número 21, a 21ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter maiores informações sobre os 3 blocos de aula, bloco 1, Química Geral Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos e várias listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente por bloco de aulas, por grupo de aulas, resolve no conforto do celular e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas, no intuito de que você consiga finalmente aí aprender Química e possa se preparar para uma prova ou para um vestibular aí, tudo bem? Então, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa última aula daquele pequeno bloquinho de aulas de estudo de gases. A gente viu as características gerais de um gás, né, as variáveis do estado gasoso, a gente viu as transformações gasosas, a equação de Clapeyron, a gente falou um pouquinho sobre as pressões parciais, os volumes parciais e sobre a solubilidade dos gases em líquidos na aula anterior, e nessa aula a gente vai falar sobre a densidade gasosa. Isso é uma parte muito interessante e a gente finaliza essa aula aí com a difusão e efusão gasosa, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre densidade gasosa. A gente tem que lembrar, resgatá-la dos nossos primeiros blocos, né, no primeiro bloco de aulas, ou então aqui mesmo do bloco das aulas de Físico-Química, onde a gente trabalhou um pouquinho com a densidade relacionando aí com as concentrações, a fórmula da densidade. Densidade é a massa de uma substância dividido pelo volume que ela ocupa, tudo bem? Então a massa da substância, ou seja, a massa da substância dividido pelo volume que ela ocupa. Essa relação entre massa e volume me dá a densidade. E vamos pensar um pouquinho nos nossos gases, né? A gente viu lá na equação geral dos gases, na equação de Clapeyron, que eu posso determinar isso aqui, né? Ó, pressão vezes volume é igual a número de mol vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Esse nosso N aqui, ó, eu tenho já o volume para calcular a densidade, né? Eu queria jogar a fórmula da densidade aqui, mas eu tenho só o volume, eu não tenho a massa. Como é que a gente determina a massa? A partir do número de mol. Você lembra, eu tenho certeza que lembra, que o número de mol é igual a massa sobre a massa molar da substância. Olha só que interessante. Então eu já posso substituir nessa fórmula, beleza? Vamos substituir aqui? Então a gente vai começar agora a trabalhar com algumas substituições. Se você não entender alguma substituição que eu fizer, você para o vídeo, volta, vê novamente, tenta acessar alguma videoaula aí de matemática que eu posso te ensinar, e eu vou tentar aqui, da melhor forma, te posicionar, te colocar essas passagens matemáticas que a gente faz. Então vamos lá, eu posso dizer então que PV é igual a MRT sobre massa molar. Não é? Porque se N é massa sobre massa molar, eu posso dizer isso aqui, não posso? Só que eu ainda não tenho essa relação aqui, ó. Como é que eu faço para ter essa relação? Basta eu pegar esse volume e passar para cá dividindo. Aí eu vou ter massa sobre volume, eu vou ter a densidade. Quer ver como? Olha só que interessante, ó. Eu vou ter aqui que a nossa pressão é igual a massa sobre o volume vezes RT sobre MM, que é a nossa massa molar, tá? O que eu fiz? Eu só dividi isso aqui, tá? Não tem problema nenhum, eu posso separar. Então, passei o volume para cá e joguei essa massa aqui para dividir esse RT aqui, beleza? Olha só o que eu tenho então agora. O que eu tenho no lugar de massa sobre volume? O que a gente tem? Perfeito, a gente tem a densidade. Então, olha lá, a pressão é igual a densidade vezes RT sobre a massa molar. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai passar esse RT que está multiplicando, a gente vai passar ele para lá dividindo, para a gente poder chegar na nossa expressão, que é a expressão do cálculo da densidade gasosa. Então, olha lá, a densidade gasosa vai ser igual, olha aqui, ó, eu vou passar para lá dividindo, então eu vou inverter, tudo bem? Vai ser igual, ó, pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Olha só aqui, ó, a nossa expressão para o cálculo da densidade. Tudo bem? O que eu fiz? Eu peguei isso aqui e passei para lá dividindo. Então, obviamente, a gente teve que inverter isso aqui. Beleza? Tudo bem?
Tranquilo? Então a gente chegou agora aqui na nossa fórmula para calcular a densidade de um gás, né? A densidade absoluta de um gás. Basta eu conhecer o quê? A pressão que esse gás está submetido, a massa molar do gás, a constante universal dos gases, que sempre é fornecida nos exercícios, e a temperatura em Kelvin. E aí você deve estar perguntando, poxa, como que eu calculo, por exemplo, a densidade do ar atmosférico? Uma vez que o ar é uma mistura, não tenho como calcular assim, não tem na tabela periódica lá, massa molar do ar atmosférico. O que você tem que saber? Você tem que calcular a massa molar do ar. Isso aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma média ponderada. E aí a gente tem os componentes do ar atmosférico. A gente tem o nitrogênio, né, que é o N2 com aí 78% aproximadamente, o O2 aí, que é o nosso gás oxigênio com aproximadamente 21%, e a gente tem o argônio aí com aproximadamente 1%. A gente está pegando aqui o ar puro e seco. Tudo bem? Então você tem essa composição aqui do ar atmosférico. Basta eu calcular a massa molar do nitrogênio, que é 28 vezes 0,78, a massa molar do oxigênio vezes 0,20, e a massa molar do argônio, que é 36 vezes 0,01, que é 1%. Você fez essa conta, você vai obter uma massa molar média, você vai jogar essa massa molar aqui e em qualquer condição de pressão e temperatura você consegue calcular aí a densidade do nosso ar atmosférico, ou seja, a densidade de uma mistura gasosa. Então você vai fazer o quê? Você vai calcular a média ponderada dos componentes que compõem aí a sua substância que você está querendo analisar, por exemplo, o ar atmosférico. E olha só que interessante, uma coisa que é muito legal a gente fazer é o tal da densidade relativa. Como que é calcular a densidade relativa? Ora, eu quero calcular a densidade de um em relação ao outro. Então, olha lá, eu quero calcular a densidade relativa. Vamos pegar aqui, vamos ter uma ideia, eu quero fazer, sei lá, a densidade do gás A em relação à densidade do gás B. Tudo bem? Eu quero fazer a densidade do gás A em relação à densidade do gás B. O que você sabe? A densidade do gás A é a pressão vezes a massa molar do gás A dividido pelo R vezes T. Olha só então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A pressão do gás A vezes a massa molar do gás A dividido por R vezes a temperatura que o gás A está submetido. Eu vou dividir isso pelo gás B, né? Que é a pressão do gás B vezes a massa molar do gás B dividido por R vezes a temperatura do gás B. Só que esses dois gases estão submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso cancelar a pressão de A com a pressão de B, porque elas são iguais, a temperatura de A com a temperatura de B, porque elas são iguais, e o R aí, que é a nossa constante universal dos gases. Olha só o que sobra para a gente na densidade relativa. A densidade de A em relação à densidade de B é igual a massa molar de A em relação à massa molar de B. Então olha só que maravilha, se você tem, por exemplo, a densidade de dois gases, a massa molar de um, você descobre a massa molar do outro. Se você tem, por exemplo, a massa molar de dois gases, a densidade de um, você descobre a densidade do outro. Isso é muito interessante, porque isso aqui facilita bastante na hora de fazer alguns cálculos, beleza? Então agora, na próxima lousa, o que a gente vai falar? A gente vai explicar para vocês rapidamente o que é difusão e efusão gasosa. Guarda um momentinho aí, tá bom? Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre dois fenômenos que ocorrem com os gases. E você com certeza já percebeu os dois. Um chama difusão e o outro efusão gasosa. Pessoal, o que é difusão gasosa? Difusão, ele vai estudar, ele vai medir a velocidade com a qual um gás se espalha em outro. Por exemplo, jogar um pouquinho, apertar aqui um frasquinho de perfume. O que vai acontecer? O gás que compõe a molécula gasosa do perfume, né, a nossa fragrância, ela vai difundir no meio, ela vai se espalhar no meio. Então eu consigo sentir o cheiro de um perfume mesmo estando longe do frasco desse perfume. Então, quando a gente falar em difusão, você sempre vai pensar no gás se espalhando. Ó. Então, ó, a gente vai pensar em espalhamento. Ó, é o espalhamento das moléculas do gás em um outro gás, por exemplo, aqui no ar atmosférico.
Então eu tenho lá o meu perfume, a minha fragrância se difundindo pelo meu ar atmosférico, tudo bem? E isso vai apresentar uma velocidade de difusão. E efusão, não sei se vocês já repararam, você vai lá numa festa, tal, a bexiga tá cheinha lá, maravilhosa, leva para casa, lá pro seu filho brincar, fica lá, tal, não sei o que, passa uns dias, o que acontece com aquela bexiga? Ela vai murchando. Isso é o fenômeno da efusão, é a mesma coisa que acontece com o seu pneu. Você vai rodando com o pneu, se você não calibra ele regularmente, o que acontece? Algumas moléculas do gás, elas conseguem escapar por poros muito pequenininhos que tem no pneu, na bexiga, né? Nada é 100% fechado, sempre tem alguns poros bem pequenininhos, e o gás ele começa a escapar por esses pequenos poros. Então quando a gente fala em efusão, a gente está falando de escape, né? É sinal que o gás vai escapar pouco a pouco pelos poros do recipiente que o contém. Isso chama efusão gasosa. E a difusão e a efusão gasosa, elas apresentam uma velocidade. O rapaz que foi o responsável pelo estudo disso foi Thomas Graham. O que ele percebeu? Ele percebeu que a velocidade de difusão e de efusão gasosa, ela era inversamente proporcional. Então a velocidade de difusão e efusão, ela era inversamente proporcional à densidade, à raiz quadrada da densidade do gás. Olha só a fórmula aí que ele propõe, né? A velocidade de difusão ou de efusão é igual a uma constante sobre a raiz quadrada da densidade do gás. Olha só que interessante. Então a velocidade e o quadrado, a raiz quadrada da densidade, elas são inversamente proporcionais para qualquer gás. E olha só que interessante, eu posso calcular qual é a relação entre a velocidade de difusão e de efusão de dois gases. Olha só como a gente pode fazer isso. Por exemplo, eu quero fazer a velocidade do gás A, né, em relação à velocidade de efusão ou difusão do gás B. O que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui é uma constante sobre a raiz quadrada da densidade do gás A. Do mesmo modo, aqui é uma constante sobre a raiz quadrada da densidade do gás B. Você concorda que eu tenho constante em cima e embaixo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse que está dividindo aqui e vou passar para lá multiplicando. Olha só o que eu vou ter, que a velocidade de A sobre a velocidade de B é igual a uma constante dividido pela raiz quadrada da densidade do gás A vezes o inverso dessa aqui, né? Você passou para lá, você tem que inverter. Vezes a raiz quadrada da densidade do gás B sobre uma constante. Olha só, eu tenho aqui as duas constantes, uma em cima e uma embaixo. O que a gente pode fazer com elas? Isso mesmo que você pensou. A gente pode cancelar essas duas constantes e chegar numa expressão. A velocidade do gás A em relação à velocidade de efusão ou difusão do gás B, ela é igual a raiz quadrada da densidade de B sobre a raiz quadrada da densidade de A. E o que a gente viu na aula, na lousa anterior? A gente aprendeu a calcular a densidade dos gases, né? Lembra como calculava a densidade dos gases? Eu imagino que sim, né? Então vamos colocar aqui, ó, a velocidade do A sobre a velocidade do B é igual a raiz quadrada. O que era a densidade do gás B? Vamos ver se você lembra. Era a massa molar do gás B vezes a pressão dividido por R vezes T. Do mesmo modo, a raiz quadrada da densidade do gás A. O que era lá? Era a massa molar do gás A vezes P sobre R vezes T. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui dentro um monte de constante, né? Então essa pressão cancela com essa, esse temperatura cancela com esse R cancela com esse. E o que a gente chega? A gente chega na expressão de Thomas Graham, que é a relação entre a velocidade de efusão e difusão de dois gases, que ela pode ser escrita da seguinte
seguinte forma: a velocidade de efusão ou difusão do gás A sobre a velocidade de difusão ou efusão do gás B é igual a raiz quadrada da massa molar do gás B sobre a raiz quadrada da massa molar do gás A. Beleza? Essa formulinha aqui a gente usa para calcular as velocidades de difusão e de efusão de dois gases quaisquer. Beleza? Pessoal, com isso então a gente termina aí o nosso mini bloco do estudo dos gases aqui no site, aqui no nosso canal Química do Amigo e lá no nosso site www.quimicadoamigo.com.br. Se você gostou dessa aula, se você achou que ela foi interessante, se esse bloquinho de aulas aqui foi interessante para você, por favor, dê uma curtida neste e nos outros vídeos, compartilhe este e os outros vídeos desse bloco nas suas redes sociais, você ajuda bastante o canal a crescer. Se você tiver alguma dica, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então envie um e-mail para mim aqui no dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, o que eu tenho a dizer é que foi um imenso prazer gravar esse pequeno bloco de aulas de gases aí para vocês. Tem muito a ver com a física, né? Então a gente está trazendo um pouco da física aqui para a química. Foi um imenso prazer. Agora nas próximas aulas a gente vai entrar em cinética química, que são aulas bastante interessantes, porque a gente entra em equilíbrio, vai para a radioatividade e o bloco 2 assim vai acabando. Logo, logo a gente termina esse bloco 2, beleza? Você vai estar craque em fisicoquímica, tudo bem? Então, o que eu tenho a dizer a você é agradecer demais a sua presença aí do outro lado e beijo, tchau!